O Frente a Frente está de volta para o último bloco do programa, que hoje recebe a senhora Solange Jurema, que é presidente nacional do PSDB Mulher. E aí eu pergunto, ainda na questão da organização partidária, a informação de que o PSDB Mulher defende que as militantes, as partidárias, ocupem espaços na composição de direção do partido. Isso não só do PSDB, como de todos os partidos, não é? Hoje, como se dá essa relação? Olha, o que a gente percebe é o seguinte, por que as mulheres não conseguem se eleger? Porque começa a discriminação dentro do próprio partido. Elas não conseguem fazer parte das executivas. Quando fazem parte das executivas, muitas vezes, para você ter uma ideia, eu vou lhe contar só um episódio, para você ter uma ideia. No próprio PSDB Mulher Nacional, quando eu assumi, dizia lá o seguinte, que a presidente do PSDB Mulher faria parte da executiva nacional, mas só teria direito de voto quando a questão fosse ligada à mulher. Aí, na primeira reunião que eu fui, eu disse, presidente, pela ordem, eu gostaria de saber quais são as questões pertinentes à mulher. Vou dar um exemplo. Por exemplo, macroeconomia, inflação, é uma questão pertinente à mulher? Porque quem vai para o supermercado e vê o seu salário arrasado e não consegue pagar são as mulheres. Então, macroeconomia é uma questão pertinente à mulher? Saúde é uma questão pertinente à mulher? Porque quem vai para posto de saúde, quem perde tempo, quem perde trabalho, chega lá, o médico não está e não é atendida, são as mulheres. Então, a questão de saúde brasileira é uma questão pertinente à mulher. Educação. Quem mais sofre com a falta de políticas para a educação, na verdade, são as mães, né? Então, educação é um assunto pertinente à mulher? Mobilidade urbana é? Meio ambiente é? Quem lida com dejeto, quem faz o descarte. Quem faz o descarte, quem lida... Então, meio ambiente. Ou quando não tem saneamento, quem mais sofre com isso, enfim. Então, eu gostaria de saber nós somos a maioria da população, e eu gostaria de saber quais são os assuntos pertinentes à mulher. Né? Olha, foi um mal-estar na reunião, Gorete. Certamente. Né? Uhum. Eles mudaram o estatuto. Né? Hoje nós podemos ter voto em qualquer assunto. Isso é uma conquista, né? Claro, e nada mais natural, não é? Então, a gente tem que deixar claro como é uma perspectiva, como eles têm uma perspectiva, assim, de que nós, mulheres, ainda é aquela coisa assim, não, mulher, parece que a gente pensa menos, né? Ou medo do pensamento. Ou medo né? de que a gente pense demais, Exatamente. Não é verdade? Uhum. Então, a ideia é o seguinte, nós temos que começar a democracia, temos que começar a melhorar essa performance das mulheres dentro das próprias executivas. Por quê? Porque são as executivas que escolhem os candidatos, são as executivas que escolhem aqueles que vão indicar para determinados cargos. E, geralmente, eles nem se lembram, não é, das mulheres que trabalharam nas campanhas, que deram seu sangue nas campanhas, que elegeram os homens, porque sem as mulheres eles não se elegeriam, a verdade é essa. São elas que vão para a rua, que batalham. Mas quando chega depois de eleitos, entendeu? Esquecem isso. Então, agora, vamos ocupar dentro das executivas, o PSDB nacional já respeita isso, né? A nossa vice-presidente é uma deputada, é a deputada Mariana, que é uma jovem mulher, inclusive, e nós temos algumas outras mulheres, temos a Rita Camata, tem a Ieda Cruz, tem a Thelma Oliveira, já temos algumas, a Terezinha Nunes, que é de Pernambuco, deputada, temos algumas mulheres já na executiva nacional, né? Mas assim, não foi uma batalha fácil. Foi uma batalha muito difícil. E nunca será para os demais partidos, onde as mulheres têm que buscar e nós temos essa também, paridade de representação. Nós temos um grupo que é suprapartidário, que de vez em quando nos encontramos e discutimos alguns assuntos que são pertinentes a todos os partidos. Né? E a própria Secretaria Nacional da Mulher reúne também suprapartidariamente os partidos de vez em quando. Até esse ano, agora com essa... Depois que o Temer assumiu, ainda não reuniram, não, mas existe essa reunião. Exatamente porque os problemas, eles não são de um partido. Na verdade, nenhum partido tem uma democracia na questão de gênero dentro do seu partido. A verdade é essa, né? Então, eu acho que é a questão que a gente tem que melhorar mesmo. Dentre as políticas públicas, qual a que o PSDB Mulher considera ser a prioridade das prioridades?
Seria educação? Educação. Nós colocamos isso, inclusive, num documento que fizemos para os prefeitos, né? Porque nós entendemos que a educação, ela é fundamental em todos os sentidos, se a gente quiser melhorar a vida do brasileiro, de um modo geral, e a democracia também. E até hoje, na verdade, assim, o que a gente percebe é que é sempre um discurso de todos os políticos, mas nunca é a prioridade real. Né? E, no entanto, e a educação começando pela creche e pela educação infantil. Então, é fundamental que se melhore a educação no Brasil, desde a criança pequenininha, depois da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Porque se a gente não tiver... todos os países, a gente sabe, que deram um salto na democracia, mas que deram um salto principalmente no desenvolvimento sustentável, priorizar a educação. E tem países que há uns anos atrás estavam atrás do Brasil e eles, como tinham pouco dinheiro, resolveram investir só na educação e, com isso, eles melhoraram toda a sua economia e todo o seu desenvolvimento como um todo. Desenvolvimento porque quem tem uma educação de alto nível o país que tem uma educação de alto nível vai economizar, não vai precisar fazer tantos investimentos em saúde, não é? Nas outras, em segurança, não é? Tudo isso passa pela educação. Mas no contexto da educação, como a senhora entende a aprovação da reforma do ensino médio? Antes de eu chegar no ensino médio, deixa eu dizer, me lembrei agora de uma frase que é do Cristóvão Buarque, né, de anos atrás, e que ele dizia, o Brasil, se não criar agora, se não melhorar a educação, não vai ter dinheiro depois para custear os presídios. E a gente está vendo agora, aqui 20 anos atrás ele falou isso, e a gente está vendo agora que está acontecendo exatamente isso no Brasil. Né? A ausência desse investimento na educação. Hoje, você gasta muito mais com presídio. Construindo e sem conseguir manter direito esses presídios. Né? Meninos que entram no crime com 13, 14, 15 anos, que se estivessem num sistema educacional eficiente, não teriam, se ele tivesse outra perspectiva, não teriam entrado no crime. Então, isso eu acho que é fundamental. Quanto à reforma do ensino médio, eu acho que o Brasil tem que fazer a reforma assim do ensino médio. Porque a gente tem uma grande evasão do ensino médio. Né? Todos os estudos mostravam que o ensino médio não estava satisfazendo... O modelo do ensino médio não estava satisfazendo. Então, assim, eu acho que tem que ter mesmo essa reforma das pessoas escolherem. O Brasil estava dando... E foram feitos vários estudos para se chegar a esse modelo. Mas tirar a literatura do ensino médio é algo, algumas disciplinas... Mas eu acho que existem também alguns equívocos de informação. Eu acho que não se tira a literatura. Eu acho que se cria perspectiva, por exemplo, de você poder escolher, como era na minha época, diga-se de passagem. Eu fiz clássico. Eu nunca estudei biologia, nem física, nem química. Não me fez falta. Quero deixar isso claro. Para a vida prática, do dia a dia, né? Então, eu acho que quando você chega numa certa altura... Você tem que fazer escolhas para estudar melhor o que você estudou. Direcionar melhor a profissão a ser escolhida. Porque, por exemplo, se você não vai fazer medicina nem vai fazer ciências exatas, não tem por que você fazer a matemática avançada, você tem que aprender as 4 operações. Né? O básico. Então, eu acho que até o ensino fundamental, ele tem que ser... você tem que saber bem português, saber bem as 4 operações... São coisas que você tem que saber. História, geografia, eu acho que é fundamental, né? Para você ter noção de mundo. Agora, a partir do ensino médio, que correspondia ao científico, né? Da nossa época. Exatamente. Né? Na minha época, você já direcionava. Você fazia ou científico ou clássico. Né? Eu, por exemplo, fiz clássico. Então, eu estudei línguas, eu estudei muita história, literatura profundamente, as ciências humanas, né? E nunca estudei nem física, nem biologia, nem nunca estudei a matemática avançada, que já é quem ia fazer engenharia, medicina e tal. Eu acho que isso é importantíssimo, fazer essa para que a gente melhore, porque a gente tem que melhorar o ensino médio brasileiro. Não se pode continuar com a evasão que tem hoje, né, Gorete? Porque essa evasão escolar, desse menino que chega na escola e não tem
não se interessa pela escola, outra coisa. Isso começa no ensino infantil. Começa né? no ensino infantil, porque se ele na não faz base. um bom ensino infantil, ele não consegue acompanhar. Essa também é uma das grandes causas de evasão. Né? E outra coisa, se ele tem um grande leque, mas nenhum bem dado, ele termina se desinteressando. Se perdendo, não é à toa que muitos jovens deixam, inclusive, a faculdade, deixam os cursos na metade do caminho. Na metade do caminho. E os professores que estão na universidade reclamam e muito da qualidade dos alunos que saem, notadamente, da escola pública. É verdade. Né? Passam que parece que meio Não, entram, por chegam acaso, na faculdade né? que não sabem nem fazer, não sabem escrever português. Os erros de português são gritantes, né? E outra coisa que eu acho é voltar a ter um pedagógico mais eficiente, né? Porque na nossa época existia os institutos de educação. Como existia no CEPA, né? Então, a pessoa saía com ensino médio, mas muito bem feito para ser professora. Preparados, hoje preparados para ser professora. Hoje, pego qualquer pessoa e boto para dar aula. E a precariedade de não ter nas redes estaduais e municipais professores concursados, mas professores contratados, né, substitutos. Substitutos. Né, com contratos, inclusive, precários. Né? Então, eu acho que ou se leva mais a sério a educação no Brasil, e isso em todas as discussões que nós fizemos no ano passado, né, tivemos a oportunidade de ouvir candidatas a prefeita do interior da Amazônia, por exemplo, uma mulher que levava 8 horas para percorrer o seu município, né, e que levava quase 20 horas para chegar a Manaus, porque ela só conseguia chegar de barco, entendeu? É uma dificuldade Então, imensa. você vê, é um Brasil completamente diferente. Nós, por exemplo, de Alagoas, que a gente chega na cidade mais distante em 3 horas de carro. Então, é essa dimensão de Brasil enorme, diferente, que também tem que ser levada em consideração. Agora, tem coisas que são fundamentais e básicas para o Brasil todo. Uma delas é a educação. Qual é o entendimento do PSDB Mulher para debater essas questões, por exemplo, nos lugares, nas regiões mais longínquas, ou seja, do país, ou de estados como o nosso, por exemplo? A perspectiva é a gente reunir essas mulheres, que nós temos feito. Então, por exemplo, quando nós fazemos as capacitações de vereadoras, nós estamos conhecendo, né, as necessidades e a realidade dessas mulheres que são de lugares tão diferentes. E isso é muito importante, porque quando a gente pensa Brasil, você tem que pensar, é muito rica essa troca de experiências, né, entre as vereadoras, por exemplo, de uma cidade que vem lá do interior da Amazônia e outra que vem, por exemplo, do interior de São Paulo, que é uma cidade onde tudo funciona. Que não tem ideia da dificuldade da outra, né? Então, eu acho que isso é muito rico. E isso estimular, faz com que, para estimular, mas para a gente também conhecer e a gente propor políticas que melhorem. Então, a gente, quando faz essas capacitações, na verdade, nós estamos capacitando essas mulheres, mas também nós estamos aprendendo muito com essas mulheres. Tendo essa noção de Brasil, né, e do que a gente pode fazer para melhorar o nosso Brasil como um todo. Bem, senhora Solange Jurema, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Obrigada. Obrigado, Gorete. Obrigada também a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui